Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e eu vou te falar uma coisa. Você provavelmente se preocupa em utilizar ponteiras com filtro no seu laboratório, ou pelo menos alguém em algum momento já falou para você que você deve utilizar ponteiras com filtro. Isso é importante para experimentos de análise de expressão gênica, análise, sei lá, experimentos de modo geral, você precisa trabalhar com ponteiras com filtro. Você já ouviu isso em algum momento, certo? Mas a pergunta que eu te faço é: quando que você deve usar ponteiras com filtro? Sempre? Será que é sempre que você precisa? Será que existe alguma situação que você não precisa? Será que realmente é necessário? Será que não é uma frescurinha? É um jeito das empresas ganharem mais dinheiro? Nós vamos falar sobre isso nessa aula depois da vinheta. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve aí no canal, deixa um comentário, aquele joinha para me ajudar a gente a entregar esse conteúdo aqui para mais pessoas e aí a biologia molecular ser mais difundida, democratizada, e isso é bom para todo mundo. A gente se vê já já. Muito bem, antes de a gente começar, preciso dar um recado rápido aqui para vocês. Eu vou falar sobre o curso PCR em tempo real presencial, teórico e prático, que vai acontecer em São Paulo semana que vem. Na gravação desse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo no dia que ele está sendo publicado. Semana que vem, na sexta-feira que vem, no dia 3 e no sábado também, no dia 4 de março, vai rolar um curso PCR em tempo real, presencial, teórico e prático, que é voltado aí para você que quer aprender a fazer essa técnica na prática comigo, uma das técnicas mais importantes da biologia molecular. Então, se você tem interesse em aprender PCR em tempo real na prática, corre lá para fazer a sua inscrição, porque esse curso aqui ele tem vagas limitadas. Nesse momento da gravação aqui tem só 5 vagas, na verdade acho que tem 4, porque acabou de vender um aqui enquanto eu estava preparando para fazer essa aula. Então, deve ter 4 ou 5 vagas lá. Se você tem interesse, corre lá para fazer a sua inscrição, porque não vai dar tempo. Se você quiser saber mais sobre o curso, clica aqui nesse vídeo, assiste ali toda a explicação que eu falo sobre ele, dou os detalhes sobre ele. Mas aqui em resumo, só para você saber, nós vamos fazer na teoria e na prática todo o fluxo de trabalho da PCR em tempo real, desde a extração do ácido nucleico até a análise dos dados para diferentes aplicações, beleza? Se você tiver interesse, corre lá então para você não ficar de fora desta edição que vai acontecer em São Paulo. Beleza, então vamos começar a nossa aula de hoje aqui. É aquele lance, você deve usar a ponteira com filtro ou sem filtro? Se for utilizar com filtro, quando? Sem filtro, quando você deve utilizar? Será que sempre é necessário, realmente é necessário, é tão importante assim a ponteira com filtro? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes da gente começar, não, aqui já é o conteúdo, né? Não é propaganda mais não. Já é o conteúdo. Antes de você começar, eu só quero te dar a base da informação que vem pela frente. E eu te pergunto, você sabe o que é isso daqui, ó? Você sabe o que é que tá passando nesse videozinho aí, ó? Provavelmente você sabe, é aerossol. Isso aí a gente vê de monte, né? A gente usa spray, tinta, a gente vê aerosol, você passa laque no seu cabelo, você conhece que é aerossol, certo? Bem comum. Só que tem um negócio aqui, tem um conceito aqui por trás que é importante você primeiro saber o que é o aerossol e depois você entender onde que ele é formado. Aerossol vem um termo que vem lá do inglês, a palavra, a mistura de duas palavras, que é de aerosolution, né? Que é uma solução que está no ambiente, está flutuando. São partículas sólidas minúsculas, bem pequenininhas, ou mesmo gotículas líquidas que estão em suspensão no ar. São partículas tão pequenininhas que elas são em suspensão, ficam aí flutuando no ar. Por exemplo, quando você, sei lá, abre aquela panela de arroz que sua mãe está fazendo lá na cozinha, você abre e sobe aquele vapor d'água. Ali tem um monte de partícula de água em suspensão. Deixa de ser o aerossol. Então aqui alguns exemplos de partículas que podem estar em aerossóis, né? Neblina, então faz neblina, partícula de água ali, fumaça de cigarro, tem um monte de componente, né, no aerossol da fumaça de cigarro, pigmento de tinta, aquelas tintas que você vê a pessoa pintando com spray, ou tinta mesmo que o pessoal picha ou pinta metal e assim por diante, aquela nuvem ali também é aerossol, pólen também pode ser, mas além dessas coisas corriqueiras aqui, existem partículas que podem estar em aerossol e são importantes para a gente que trabalha no laboratório. Vírus, por exemplo, se você trabalha com vírus, você pode formar aerossol. Vírus já está no ambiente, né? Mas se você trabalha com ele concentrado e manipulando, mais fácil de você fazer partículas virais em aerossol. Bactéria, células humanas mesmo, células de qualquer tipo, e qualquer partícula pequena pode estar em aerossol, em suspensão ali no ar. Agora é o seguinte, você sabe um lugarzinho sem vergonha, muito bom para formar aerossol? É aqui, ó.
Tá vendo aqui justamente dentro de uma ponteira, quando você está pipetando, você puxa o líquido que você vai pipetar. Quando você puxa o líquido, existe a possibilidade, e acontece isso, né, com frequência, de formar uma nuvenzinha aqui, um aerossol que fica justamente entre o líquido e a pipeta. Você usa uma ponteira, você não pipeta um líquido diretamente com a pipeta, justamente para você não contaminar a pipeta, né? Por isso que você coloca a ponteira descartável. Quando você pipeta qualquer coisa e tem a possibilidade de formar aerossol, o aerossol, essas partículas que estão em solução aqui, elas podem entrar em contato com a pipeta, contaminando ela também. Então, dependendo do que você estiver pipetando, ele sempre vai formar aerossol, tá? Sempre vai formar. Mas dependendo do que você estiver pipetando, pode formar mais, pode formar menos. Você pode estar trabalhando com partículas maiores ou menores, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E você tem maior ou menor possibilidade de contaminar a sua pipeta. E dependendo do que você estiver contaminando, tem maior ou menor gravidade, maiores ou menores consequências no seu laboratório. Mas o fato é que quando você pipeta alguma solução aqui, forma um aerossol justamente entre a solução pipetada e a ponta da pipeta, e essa extremidade aqui da pipeta, fazendo com que ela possa se contaminar, certo? Então é justamente aí que entram as ponteiras com filtro. O filtro que você vê dentro das ponteiras, ele está ali justamente para você evitar que esse aerossol ele encoste lá na pipeta. É uma barreira que fica na solução pipetada, o aerossol formado e a pipeta, certo? Então é justamente aí que entra as ponteiras com filtro. E o filtro é justamente esse negocinho, que é nessa estrutura branca que fica nessa, quase aqui na extremidade, né? Um pouco antes da porção da ponteira que se liga, se associa ali na pipeta. Esse filtro ele impede que o aerossol que foi formado aqui entre a solução e a pipeta chegue justamente lá na pipeta, né? Tem que ser barrado aqui por esse filtro. E aí você evita a contaminação de diversos tipos aí, não só a contaminação da pipeta por materiais biológicos, mas se você trabalha, por exemplo, com um produto de PCR, que é uma molécula, são moléculas extremamente concentradas, em grandíssima concentração, quando você pipeta essa solução contendo várias cópias de um fragmento de DNA, por exemplo, essas cópias no aerossol elas podem contaminar a pipeta, e aquele seu negativo no laboratório, ele deixa de ser negativo. Ele vai amplificar para sempre, porque você teve uma contaminação ali, você nem sabe em que momento que foi, já pode ser justamente ter acontecido ali durante uma pipetagem cuidadosa mesmo, formando aerossol, contaminando a sua pipeta, certo? Então é importante você utilizar ponteiras com filtro. E quando? Então, resumindo aqui, né, respondendo a pergunta, quando você deve usar ponteiras com filtro? A resposta é bem simples, sempre que possível. Sempre que você puder, se você tiver condição, trabalha com ponteira que tenha filtro. E na biologia molecular, geralmente que a gente está pipetando ali é algum material biológico ou algum agente corrosivo, algum produto químico ou alguma coisa que pode contaminar a pipeta ou danificar a pipeta aí ao longo do tempo, dependendo do que você está pipetando. Então, na biologia molecular, para gente que trabalha com coisas sensíveis, uma PCR em tempo real, um sequenciamento, são técnicas extremamente sensíveis, é interessante que você, sempre que possível, trabalhe com filtro, ponteira com filtro. A minha recomendação é essa. Se você tem verba para comprar ponteira com filtro, trabalhe com ela. A não ser que seja algo assim, você esteja trabalhando com algo muito grosseiro, numa área do laboratório que não vai ser utilizado diretamente para biologia molecular ou para análises mais delicadas ou análises sensíveis. Aí, beleza, você pode trabalhar com uma ponteira sem filtro, sem grandes problemas. Mas, no geral, na biologia molecular, a recomendação é que você trabalhe sempre com ponteiras com filtro. Sempre que você tiver verba para isso, trabalhe. Eu sei que muitas vezes muitos laboratórios aqui no Brasil não têm condição de trabalhar, então trabalhe com o que tem. Mas se você tiver condição, usa ponteira com filtro. Mas ainda tem um negócio, dá uma olhada nisso daqui, ó. Depois eu vou deixar esse paper aqui para vocês, de onde eu tirei esses dados, mas olha só que interessante. Aqui nós estamos vendo o tamanho das partículas, né, de aerossóis, presente em aerossóis, aqui as partículas e aqui o tamanho delas em micrômetro. Então a gente pode ver aqui vários exemplos, desde pigmento de tinta, fumaça do cigarro, vírus que eu falei para vocês, tá vendo? E aqui os seus respectivos tamanhos de 0,1 micrômetro, 0,1 até a 1 aqui é o que nos interessa. Então veja que dentro de uma determinada faixa, aqui são os maiores, né? Células, pólen, cabelo são partículas maiores. Mas existe uma faixa aqui que está entre o 0,3 mais ou menos e o 0,7, 0,1 a 1 aqui, mas de 0,3 a 0,7, que é onde estão os presentes vírus, alguns tipos de vírus e bactéria, certo? Dá uma olhada nisso aqui. Agora, olha só que interessante este dado da eficiência
do filtro dentro de uma ponteira. Quando você está trabalhando, quando você está pipetando uma solução, né, ali forma aerossol de partículas muito pequenininhas, de até 0,3 micrômetros, né, são partículas bem pequenas, o filtro ele é bastante eficiente, o filtro está aqui, ele, por difusão, essa partícula é muito pequena, ela encosta ali no filtro e ela não vai se propagar aqui, não vai entrar em contato com a ponteira. Então tem uma eficiência para partículas pequenas, o filtro tem uma eficiência bastante grande, que próxima de 100%. Agora, quando a gente trabalha com partículas menores, ou um pouco maiores na verdade, entre 0,3 e 0,7, que eu falei que ali onde está alguns vírus e as bactérias, o que acontece? Aqui o filtro são os pontinhos cinza, tá? Os pontinhos cinza estão representando a malha do filtro. Em laranja são as partículas em aerossol e em azul aqui é o fluxo de ar. Então você pipeta, as partículas formam aerossol nesse sentido aqui passando, indo nessa direção. Quando você tem partículas que não são tão grandes e não são tão pequenas, elas têm a capacidade de passar pelo filtro. Elas conseguem passar pela malha do filtro, chegando a encostar lá na ponteira. Então tem uma eficiência menor aqui, uma eficiência de 80% ou menos do filtro barrar essas partículas com esse tamanho, de 0,3 a 0,7 micrômetros. Agora, quando a partícula é maior, ela é grandona, acima de 0,7, aí o filtro segura mesmo, a malha do filtro segura a partícula e não vai encontrar na ponteira. Mas existe essa faixa aqui, né, interessante, que o filtro não é tão eficiente. Então, se você, aqui, qual que é o grande lance dessa parte da apresentação? É que se você está trabalhando com partículas desse tamanho, talvez você não saiba o que tem esse tamanho, você tem que tomar cuidado. Mas já que você provavelmente não sabe o tamanho da partícula que você está trabalhando e está formando aerossol de partículas de tamanho conhecido, você não vai saber isso. Se você estiver trabalhando com material biológico, de risco biológico, talvez uma ponteira com filtro não seja a única precaução que você tenha que tomar. Talvez nem seja a ponteira ideal para o seu teste, para o seu experimento aí. Existem pipetas, eu não sei se pipetas e ponteiras, né, de deslocamento positivo, não sei se você já viu isso daqui, mas ela é uma pipeta que se encaixa numa ponteira e essa ponteira aqui, ela funciona de uma maneira diferente. A pipeta no modo normal, você puxa o ar, você aperta o êmbolo, né, o botão, que vai apertar o êmbolo, você solta aquele botão com a ponta da ponteira dentro do líquido e quando você solta esse botão, faz um vácuo ali dentro, você tira o ar, faz um vácuo ali dentro e o vácuo puxa a solução para dentro da ponteira. Aí forma o aerossol lá que eu mostrei para vocês. E aí quando você aperta o botão para dispensar aquela solução, é o ar que empurra a solução e ela vai lá para o tubo, você dispensa a solução onde você quiser fazer a sua pipetagem. Aqui nesse caso, a solução ela vai ser aspirada também, só que quem empurra a solução de volta para o tubo, ou faz a pipetagem mesmo, né, empurrando a solução para o tubo de destino dela, é um pistão, é esse pistão que está dentro da ponteira. Então, não é o ar, não é um colchão de ar que vai empurrar a solução para fora, é um mecanismo aqui, é uma coisa sólida, é um mecanismo sólido que vai empurrar a sua solução para fora da ponteira. Tendo essa barreira aqui, então, você evita a contaminação por aerossol ali, aquela coisa toda, e você seguramente não contamina a sua pipeta, o seu ambiente de trabalho, a sua pipeta aqui especificamente, com materiais corrosivos, substâncias corrosivas ou de risco biológico. Então talvez, dependendo do que você estiver trabalhando aí, pipetando, uma pipeta de deslocamento positivo seja o que você precisa. E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixe os comentários aí, faça uma pergunta, compartilha e a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau.